E essas flores que eu vou estar ensinando é para montar aí o nosso kit de cozinha princesa. Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje o vídeo vai ser o passo a passo dessas duas flores de aplicação. Você vai poder estar utilizando aí nos seus trabalhos, mas em especial ela é aqui para formar o nosso kit de cozinha modelo princesa, tá bom? Que você vai precisar dessas duas flores para estar fazendo as peças. Você pode estar já adiantando, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Eu fiz aqui com barbante espessura número 6, 100% algodão e agulha 3,5 milímetros, tá bom? Então vamos para a aula. Espero aí que você goste. Primeiro vou ensinar essa daqui, em seguida essa outra para poder você estar colocando no seu kit de cozinha modelo princesa, tá bom? Muito obrigada aí por você deixar o like já no começo do vídeo e vamos para a aula. Então, vamos começar a aula. Essa cor aqui, ela é mescladinha, tá? Agulha 3,5, barbante espessura número 6. Vou fazer um anel mágico, tá bom? Entra aqui, traz uma laçadinha, já segura o restante da linha aqui para trás. Cada um tem um jeitinho de fazer o anel mágico. Suba aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volta aqui e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficamos aqui com um grupinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos agora subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vira o trabalho do lado avesso. Vamos trabalhar aqui com ele do lado avesso, voltando, colocando ponto alto sobre ponto alto. Então, são 3 pontos altos aqui. Então, você faz um para cada ponto de base e o terceiro fica bem aqui na correntinha, tá? Então, aqui fica bem na pontinha o seu quarto, né? Contando com esse aqui, são 4 pontos altos, tá bom, gente? Fica 4 pontos altos embaixo e 4 pontos altos em cima. Vou estar separando aqui por 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vamos virar ele de novo para frente, tá? Você sabe que ele tá para frente quando essas alcinhas aqui, ó, do anel mágico tá pro lado de cá, tá? Então, aqui ele tá aqui para frente, o que que eu vou fazer? Vou vir na frente dele, não é atrás, tá? É na frente dele e colocar aqui no anel mágico 4 pontos altos. Então, aqui prendendo no anel mágico, eu vou colocar 4 pontos altos. Tô com 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz 4 correntinhas, vim para frente da pétala e coloquei 4 pontos altos aqui no anel mágico. Vou subir 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho e volto aqui colocando ponto alto sobre ponto alto, né? Tem 3 pontos altos aqui, para cada um você faz um ponto alto. Ficando com um grupinho de 4 pontos altos na carreira de baixo e também 4 pontos altos na carreira de cima, tá bom? 4 pontos altos aqui, 4 pontos altos aqui. Agora, você faz aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vira o seu trabalho e na frente do bloquinho, você vem aqui no anel mágico e coloca, né? Mais 4 pontos altos. Nós vamos trabalhar desta forma até ficar um total de 8 pétalas, tá? Então, se você entendeu, você já pode seguir o trabalho, porque aqui na primeira parte fica 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aí depois nós temos que voltar do avesso, né? Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, vira o seu trabalho do avesso e volta colocando ponto alto sobre ponto alto. Serão 8 pétalas assim, né? Pra gente poder estar fazendo a nossa flor. Então, fez aqui ponto alto embaixo, ponto alto em cima, grupinho de 4 pontos altos, é 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Vira o trabalho pra frente, para poder aqui na frente do bloquinho, você voltar aqui no anel mágico e colocar novamente 4 pontos altos, tá
bom? Se por acaso você quiser fazer essa flor para aplicação, né? Ela fica uma flor um pouco grande, se você precisar que seja menor, ao invés de fazer aí, gente, né, 8 pétalas, para aplicação você pode fazer 6 pétalas assim, ó, 1, 2, 3, tá? Ficando com 6, fica uma florzinha menor para você fazer aplicação nos seus tapetes. Neste caso aqui, a gente vai precisar de 8 pétalas assim, então já tô com 1, 2, 3, tá? Deixa eu terminar essa aqui com vocês, para não ficar dúvida. Se você entendeu, você já pode ir seguindo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos altos. Sobe 3 correntinhas. Vira o seu trabalho do avesso. Volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui com um grupinho de 4 pontos altos embaixo. 4 pontos altos em cima. Ok? Então, aí você faz 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, vira o trabalho de novo, para aqui na frente, né, do seu bloquinhos, você possa aí estar colocando novamente, tá bom? 4 pontos altos. Então, irei fazer aqui 8 pétalas, né, com grupinhos de 4 pontos altos, e já venho aí fechar a carreira com vocês, tá bom? Então, você faz aqui, ó, 8 pétalas, eu tenho 1, 2, 3, 4, vou dar a volta ficando com 8 e já volto. Voltando com vocês, deixa eu contar aqui, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser fazer para aplicação, você pode fazer com 6 pétalas, né? Que fica menorzinha, tá? Que essa flor, ela fica bem grandinha aí no final. Esse fiozinho do anel mágico, você pode trazer para frente, para usar ele para colocar a pérola, ou você arremata para trás e coloca a pérola aí do jeito que você já tá acostumado, tá bom? Já fiz aqui 4 correntinhas, nós vamos fechar a carreira, aqui tem um bloquinho de 4 pontos altos embaixo e um bloquinho de 4 pontos altos em cima. Vou deixar meu fiozinho pra frente, tá bom? Pra gente colocar uma pérola. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo na carreira de baixo, aqui na altura do ponto alto, mas na carreira de baixo, tá bom? Você entra aqui e prende aqui com ponto baixíssimo, tá? E aqui atrás, gente, ó, você já vai entrar prendendo nessa alça, né? Que são as correntinhas que a gente fez. Você já prende aqui com ponto baixo, tá bom? Sobe aqui, ó, 2 correntinhas e volta aqui dentro desse espaço de 4 correntinhas e coloca aqui mais 6 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui 6 pontos altos. Prendi aqui, entrei aqui, né, por baixo, com ponto baixo, 2 correntinhas, e agora eu vou colocar 6 pontos altos aqui dentro. Vou colocar, gente, 6 pontos altos. Então, aqui eu coloquei, né, fechei com ponto baixo, subi 2 correntinhas. Então, agora, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E para fechar a pétala aqui no mesmo lugar, 2 correntinhas, e volta no mesmo lugar e coloca um ponto baixo. Tá? E é só puxar bem. Fizemos aqui, né, umas pétalas nessas alcinhas atrás, né, que a gente vai construir. Então, aqui você já passa para a próxima alcinha com ponto baixo, dá uma boa puxada na linha, tá? Ponto baixo, aí sobe 2 correntinhas. Então, aí só depois, né, coloca aqui 6 pontos altos no mesmo lugar. Vou estar colocando aqui 6 pontos altos. E já volto. Novamente aqui, atrás nas correntinhas, né? Entrei com ponto baixo, subi 2 correntinhas. Depois coloquei 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para fechar, você faz ao contrário de como subiu. Então, você faz 2 correntinhas e fecha com ponto baixo, tá? Fechou aqui com ponto baixo, puxa. E já pode passar aqui para próximas correntinhas. Aqui fizemos 4. Com ponto baixíssimo, com ponto baixo, né? Desculpa, ponto baixo, 2 correntinhas, volta e coloca aqui 6 pontos altos, depois você faz 2 correntinhas e fecha no mesmo lugar com ponto baixo. É assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Nessas alcinhas aqui atrás das pétalas, tá? Então, vou fazer assim todas, 6 pontos altos, né? E já venho fechar com vocês. Então, voltando aqui com vocês, gente, já tô quase terminando a flor, já fiz aqui um ponto baixo, subi 2 correntinhas, coloquei 6 pontos altos, vou fechar essa pétala. Então, eu faço 2 correntinhas,
fecho aqui no mesmo lugar com ponto baixíssimo, com ponto baixo, desculpa, com ponto baixo, tá? Então, essa parte aqui da flor, nós terminamos, mas ainda não pode cortar a linha, tá? Que nós vamos ter que construir umas alcinhas aqui atrás, para depois a gente vir aí com a cor verde, né, e fazer as folhinhas. Então, aqui, aonde você fechou, você solta um pouquinho, tá? A moto aí, gente, desculpa o barulho, né? Você solta aqui da linha, como tá roxo, né? Não deu pra perceber ainda, ó, tá? Você solta assim, entra aqui por trás, ok? E traz essa laçadinha pra trás do seu trabalho. Acho que eu soltei até demais aqui. É que como é escura a linha, eu fiquei preocupada de vocês não estarem enxergando. Então, eu tirei da agulha e passei aqui ele pra trás. Agora eu puxo. Puxa o máximo que você puder, tá bom? E aqui você vai fazer uma correntinha, que vai ser como se fosse o nosso ponto baixo, tá? Então, faz uma correntinha e agora você faz aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar a impressão que tem 7, né? Mas essa primeira correntinha é que vai equivaler como se fosse um ponto baixo. Quando a gente estiver voltando, a gente vai prender nela, tá? Então, aqui atrás, gente, presta atenção, né? Pra você poder enxergar onde você vai prender com o ponto baixo. Tem 2 alças, né? 2 pétalas. Tá vendo essa linha aqui, ó? Esse Vzinho e esse outro Vzinho aqui, de ponta cabeça. Você vai pegar aqui, ó, uma perninha e a outra perninha. Entendeu? Na união das pétalas, você vai encontrar essa uniãozinha aqui de um V de ponta cabeça. Aí, você vai trazer uma laçadinha, ficando com 2, aí você faz um ponto baixo, tá? Puxa e faz novamente 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui nas próximas 2 pétalas, localizar aonde que tem aqui os 2 pontinhos para você pegar. Um do lado de cá e o outro aqui do lado de lá. Tá bom? Às vezes é meio complicadinho de ver, mas ele é assim um Vzinho, tá? Que você consegue aí puxar e enxergar direitinho. Então, puxa uma linha, traz uma laçadinha para pegar o outro e tirar um ponto baixo. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma vez aqui nas pétalas, vamos localizar, né? Essa aqui tá com a linha escura, ó, tá vendo? Mas dá aqui para enxergar que ela é um Vzinho aqui na união das 2 pétalas. Você traz uma laçadinha, ficando com 2, você faz aqui um ponto baixo. E assim você vai construindo essas alcinhas, para depois a gente prender a folhinha, gente. Quase não saiu, porque eu tô preocupada com o celular que tá desfocando aqui. Então, dá continuidade fazendo 6 correntinhas e prendendo aqui na união deles, tá bom? E eu venho fechar a carreira com vocês. Então, aqui, voltando, já fiz aqui, ó, minhas últimas 6 correntinhas para prender aqui na primeira correntinha que você avistar aqui no seu trabalho. Deixa eu ver se dá a mão aqui para mim. A primeira correntinha, você entra para fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, você já pode aqui, né, puxar a linha para trás e arrematar, que a próxima carreira aqui a gente vai estar fazendo com a cor verde. Bom, então aqui você arremata, eu já volto com vocês. Então aqui, gente, já arrematei deste lado, agora com esse fio aqui eu puxo, né, o máximo que eu conseguir para colocar a pérola. Cada um coloca de um jeitinho, eu coloco com a ajuda desse fetilho. Essa pérola aqui, ela é uma espessura número 6. Eu gosto da espessura número 8, tá? Que aparece mais, mas eu só tenho essa daqui para estar fazendo esse kit, né? Então aqui ela é mais miudinha, também é muito bonita. Tem que ter uma pérola, gente, porque dá um charme, né? No tapete, às vezes, aí machuca, né? Mas ela é pequenininha, então aí essa aqui é ideal, né? Pra quem não gosta de pérola que fica saindo e que pisar em cima cansa, né? Então, aqui eu puxei a linha pra trás e eu posso estar, né, arrematando aqui. Então, cada um tem um jeitinho de fazer essa parte. Vou dar continuidade aqui, né? No amarrar aqui, que tá escapando, e já volto com vocês.
Então, aqui, tá bom, gente? Com a flor já pronta, vou estar fazendo a volta com verde. Esse barbante aqui é espessura 6, né? 100% algodão. Vou dar uma laçadinha aqui, né? Vou procurar essas alcinhas aí que eu acabei de fazer e vou estar prendendo aqui com ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas. Esse verde bandeira tá muito bonito. Subi 2 correntinhas e agora eu coloco 4 pontos altos aqui. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4. Então, prendi aqui com ponto baixo, né? Subi 2 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer um picô para dar um charme. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos voltar aqui no pezinho do ponto alto para trazer uma laçadinha. Ficando com 2, você fecha, né, o seu picô. E volta aqui na mesma alcinha e coloca 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, depois que eu fiz o picô, voltei aqui nas correntinhas e coloquei 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fechar a folha, né? 2 correntinhas, volta no mesmo lugar e prende aqui com ponto baixo, ok? Então, aqui já fez a primeira pétala, né? A primeira folha, né? Então, aqui, sem fazer correntinha, já passo para a próxima alcinha, prendo com ponto baixo, subo 2 correntinhas, coloco aqui 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, agora eu faço o picô. 1, 2, 3, volto no pezinho do ponto alto para atravessar as 2 alcinhas, trago uma laçadinha, ficando com 2 eu tiro o meu picô, tá bom? Depois que eu faço o picô, eu volto no mesmo lugar aqui nas correntinhas para colocar 4 pontos altos. 2, 3, 4. 4 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 2 correntinhas, 1, 2, volta no mesmo lugar e faz aqui um ponto baixo, ok? Então, aí já tá fazendo as folhinhas atrás da flor. E prende novamente na próxima correntinha com ponto baixo e começa tudo de novo, tá bom, gente? 2 correntinhas, aí você coloca 4 pontos altos, aí você volta e faz o picô, e depois você termina aqui 4 pontos altos, depois você faz 2 correntinhas e volta com ponto baixo. E assim você já vai passando para a próxima alcinha. Vou estar dando a volta e venho fechar com vocês. Então, aqui, gente, chegando no final com a folha, né? Fiz aqui 2 correntinhas, prendi com ponto baixo. Você já pode entrar aqui no pezinho da outra folhinha e prender aqui com ponto baixíssimo, cortar a puxadinha para trás e arrematar. Que essa parte aqui da flor, né, já está pronta. Essa flor, né, primeira flor ficou pronta. Ela mediu aqui 15 centímetros de diâmetro na minha tensão de ponto e ficou aqui 27 gramas, tá? Agora vamos para a próxima flor. Vamos estar fazendo essa florzinha aqui de aplicação. Você vai precisar da flor catavento com 8 pétalas. Você também pode fazer menor com 6 pétalas, se você quiser, tá bom? Essa florzinha aqui, gente, eu ensinei nesta flor aqui, que é o meio, né, dessa flor que a gente acabou de fazer. Essa parte do meio é a flor catavento, tá bom? Então, com uma flor catavento pronta, né, vamos aí para a aula. Aqui vamos para outra parte, com a flor catavento pronta, você pode fazer menor com 6 pétalas, tá bom? A florzinha. Você vai dar uma laçadinha inicial aqui, deixa uma correntinha aqui frouxinha, tá bom? Conta já com ela, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, essa aqui eu deixei mais frouxinha, porque eu vou voltar nela, colocar mais 3 pontos altos bem no pezinho dessa correntinha. 1, 2,
3 aqui, tá, gente? 3 pontos altos no pezinho. E agora a gente vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e fechar também aqui no pezinho onde começou, tá bom? Fecha aqui com ponto baixo, tá bom? E entra aqui já na primeira correntinha com ponto baixíssimo, ok? Só para ela vir aqui um pouquinho mais para trás, tá? Então, aqui você vai subir 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 correntinhas. Se você quiser maior, você pode fazer, tá? 8 correntinhas, vamos pegar a flor, né? E vamos aqui prender com ponto baixo, ok? Faz mais um ponto baixo no mesmo lugar. Você pode até fazer 3, tá? Porque a intenção é chegar nessa próxima alcinha e entrar também com ponto baixo. Então, nessa primeira alça aqui, eu prendi com 2 pontos baixos para alcançar essa próxima alça aqui da flor, tá bom? Então, ela já fica presa. Prendi aqui no outro intervalo da flor com um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas, vou colocar aqui 2 pontos altos, 1, 2, vou aqui dar 2 voltas na laçada, na agulha, porque nós vamos fazer um ponto alto duplo. Então, aqui prendi com ponto baixo, subi 2 correntinhas, coloquei 2 pontos altos, e agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Fiquei aqui com 4 laçadas na agulha, vou tirar de 2 em 2. 2, 2 e 2, ok? Feito aqui o ponto alto duplo, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no pezinho para fazer o meu picô, ok? Tira no ponto baixo aqui o picô, ok? Vamos voltar aqui com ponto alto duplo, então você dá 2 laçadas na agulha, volta no mesmo lugar com ponto alto duplo. Pega uma laçada, ficando com 4, você tira de 2 em 2. Tira 2, tira 2, tira 2. Fechou seu ponto alto duplo, nós vamos voltar do jeito que subiu. Então, você coloca 2 pontos altos. 1, 2. Agora, você vai fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas, volta no mesmo lugar para fechar a sua folhinha com ponto baixo. Fechou com ponto baixo, puxa bem forte, tá bom? Então, aqui, nós vamos por trás, nessa próxima alça, prender com ponto baixo. Fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Você pode fazer 3, tá bom? Que a intenção é chegar nessa próxima alcinha para novamente a gente construir essa folhinha. Então, aqui na próxima alcinha, né? Caminhei aqui nessa com 2 pontos baixos. Nessa próxima alcinha, vou entrar com ponto baixo. Subo aqui 2 correntinhas. Volto no mesmo lugar e coloco 2 pontos altos. 1, 2. E agora, a gente faz o nosso ponto alto duplo. Tira, né? 2 laçadas na agulha. E vem pegar mais uma alça, ficando com 4. Você vai tirar de 2 em 2. 1, 2, né? 3. Tirou de 2 em 2. Vamos fazer aqui um picô, tá? Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vem bem na pontinha aqui para passar as 2 laçadinhas do ponto alto. Traz uma laçada, ficando com 2, você tira aqui com ponto baixo. Puxa o seu picô, tá bom? Puxa um pouquinho para cá para caber o restante dos pontos. Vamos voltar aqui, né? Do jeito que subiu, a gente faz o caminho ao contrário. Então, primeiro a gente vai fazer o ponto alto duplo, faz 2 laçadinhas na agulha. Tira 2, tira 2, tira 2. A porta bateu aqui, gente. Põe aqui 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas. Volta aqui no mesmo lugar e fecha com ponto baixo, ok? Então, aqui construímos a nossa segunda pétala, tá? Do mesmo jeito, a gente vai caminhar com 2 pontos nessa próxima alça. A gente caminha aqui com 2 pontos baixos. 1,
2, pode ser 3 para você, tá bom? E na próxima alça, nós vamos repetir essa mesma folhinha. Então, você prende um ponto baixo, sobe 2 correntinhas, coloca aqui 2 pontos altos, 1, 2, faz o ponto alto duplo, que você dá 2 laçadas na agulha, pega mais uma, ficando com 4, você tira de 2 em 2. Fez o ponto alto duplo, vai fazer o picô, sobe 3 correntinhas, volta no pezinho, pega uma laçadinha, ficando com 2, você tira um ponto baixo, aperta bem, puxa um pouquinho para cá, para caber o restante dos pontos, volta do jeito que subiu. Então, primeiro você vai fazer um ponto alto duplo, tira 2, tira 2, tira 2. Agora, 2 pontos altos, mais 1, 2, 2 correntinhas e vamos fechar a nossa folhinha com ponto baixo, ok? Então, aqui ficamos com 3 folhinhas. Agora, a gente vai construir aqui a outra parte do botão. Nesse próximo intervalo, você vai construir aqui 2 pontos baixos, 1, 2, e vamos estar fazendo outro raminho aqui. Se eu subir 8 correntinhas aqui, então agora eu vou subir 8 mais 4 correntinhas, 12. Se por acaso você subiu 10 correntinhas, você aumenta mais 4, tá? Do outro lado. Quantidade que você subir aqui, quando você for fazer desse lado, você lembra de colocar mais 4 pontos de correntinha para poder dar certo, tá bom? Então, aqui eu subi 8, então aqui eu vou fazer 12, porque eu vou acrescentar mais 4 correntinhas. Então, vou subir aqui 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas, laço a agulha, vou voltar na quarta correntinha e fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, coloco um ponto alto. Vamos fazer aqui 3 pontos altos. Já tenho 1, né? Mais 2 pontos altos eu vou colocar aqui. Com as correntinhas fica 4, né? Então, aqui eu voltei na quarta correntinha e coloquei 1, 2, 3 pontos altos. Com a correntinha dá a impressão que tem 4 pontos altos. E agora, vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos fechar aqui, ok? Com ponto baixo, e vamos entrar um pouquinho mais na correntinha e fechar com ponto baixíssimo, só para ela ficar mais presa. Depois eu puxo a linha aqui um pouquinho para trás, e a gente fez aqui o outro botãozinho. Então, aqui já tá pronto, né? Agora, vamos fazer aqui, né? Vou cortar e arrematar, puxar a linha para trás e arrematar. E vamos fazer a parte aqui do botão. E, gente, já arrematei, né? A parte verde aqui do botão. Vamos estar fazendo agora a parte da rosa, né? Vou estar aqui tem 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 pontos altos. Aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto alto, você vai amarrar o seu fio. Tem que ser com ele amarrado aqui, tá bom? Então, na terceira correntinha aqui, você amarra o seu fio, ok? Entra novamente, traz uma laçadinha, e aqui nós vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Nós vamos trabalhar aqui em cima desses pontos altos, ponto alto duplo, mas a gente não fecha ele, porque a gente vai fechar eles todos de uma vez, tá? Então, aqui, subi 4 correntinhas, vou dar 2 laçadas na agulha, bom? Volto no próximo ponto alto, pego uma laçada, fiquei com 4. Vou tirar de 2 em 2, tiro 2, tiro 2. Só que lembra que eu falei para não fechar, você não fecha essa parte, tá? Que nós vamos fechar elas todas de uma vez só. Então, próximo ponto também a gente trabalha ponto alto duplo, dá 2 laçadas na agulha, volta no ponto alto de base. Desculpa aí, gente. Pega aqui 2, tira 2 e tira 2 e não fecha o seu ponto alto duplo, tá bom? Dá 2 laçadas novamente na agulha,
que nós vamos estar fazendo ponto alto duplo também no próximo ponto alto. Então, eu entro, pego uma laçada, vou tirar de 2 em 2. Tiro 2, tiro 2 somente, porque eu não fecho, tá? Mais uma vez, no último ponto aqui na correntinha, dou aqui 2 laçadas na agulha, na altura aqui do terceiro, da terceira correntinha, bem na pontinha, você vai entrar, trazer uma laçada, ok? E tira aqui de 2 em 2. Tira 2 e tira 2. Desculpa o caminhão aí, sabe, gente? Desculpa. Então, vamos aqui fechar todos eles de uma vez. Observa que eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, né, botões aqui para estar fechando, 5 pontos para estar fechando. Agora eu pego uma alcinha e fecho todos de uma vez e faço uma correntinha, tá bom? Para lacrar. Então, bom, gente, tá chovendo aqui, tá bom? Escutar o barulho, é barulho de chuva. Então, aqui eu fechei com uma correntinha, vamos fazer um picô. Você sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3. Se você não quiser um picô muito grande, você pode tentar 2 correntinhas, tá? Então, aqui eu subi 3 correntinhas, vou voltar nessa primeira correntinha que a gente fechou, né? A rosa. Vou trazer aqui e tirar um ponto baixo, ok? Vou subir novamente. Se você gosta com um só, você pode deixar assim. Mas eu vou fazer 2 picô. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou entrar nesse ponto baixo que a gente fez, tá? Tenta aí pegar as 2 alcinhas e fecha aqui outro ponto baixo, tá bom? E agora você volta, aqui é o último ponto, né, alto. Volta bem aqui nessa pontinha do ponto alto, tá bom? Desse ponto alto aqui na lateral, você volta na pontinha com um ponto baixíssimo. Puxa bem e você pode arrematar aqui para trás, tá? A linha, pode cortar e arrematar para trás. Eu vou estar fazendo mais uma vez do outro lado junto com vocês, que é para ficar bem fixado, tá bom? Como que faz? Então, eu puxo aqui a linha para trás, deixa eu ver se vai dar certo. Deu uma enroscadinha aqui, mas eu puxo essa linha aqui para trás, tá bom, gente? Deu uma enroscada aqui, vamos tentar de novo. Okay? Não tenha medo, pode puxar para trás bem, para aproximar aqui o biquinho, tá bom? Então, fizemos aqui a primeira, agora vamos aqui fazer mais uma vez, né, para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui, para fazer o outro lado com vocês, na terceira correntinha já amarrei o meu fio, entro novamente, trago uma laçadinha, vamos subir aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Para cada ponto alto aqui, você vai fazer um ponto alto duplo, mas você não vai fechar ele, porque a gente fecha ele todo de uma vez. Então, ponto alto duplo, você dá 2 laçadas na agulha, entra no próximo ponto, você vai tirar aqui 2, mas você não fecha, porque a gente vai fechar todos eles de uma vez. Faz de novo, 2 laçadas na agulha, vai no próximo ponto, tira 2 e tira 2, tá bom? Não fecha, lá outra laçada na agulha, 2 laçadas, próximo ponto, tira 2, tira 2, ok? Ainda falta mais um aqui na correntinha, para você poder estar fazendo, dá 2 laçadas na agulha, entra na pontinha da correntinha, deixa eu desfiar um pouquinho aqui. Então, falta o último aqui, dei 2 laçadinhas na agulha, trago aqui para tirar 2 e tiro 2, tá? Depois que eu tirei 2 aqui, veja que eu estou com 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos para tirar de uma vez. Aí, eu pego uma laçadinha e fecho todos de uma vez. E agora sim, eu faço uma correntinha para fechar, tá bom? Para fechar o botão. Agora, eu subo 3 correntinhas, vamos fazer o picô. 1, 2, 3, é um picô duplo, né? Volto nessa primeira correntinha que a gente fez, trago uma laçadinha, ficando com 2, você pega mais uma e tira um ponto baixo,
tá? Se você gosta assim, você pode fechar, tá? O picô aqui é duplo. Então, vou subir mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto nesse pezinho do ponto baixo. Fecho aqui. Um ponto baixo, fecho o meu picô. E agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na altura aqui desse último ponto alto duplo. Você entra bem na pontinha, tenta entrar bem na pontinha e fecha aqui com ponto baixíssimo, puxa bem, bom? E pode aí estar arrematando para trás, que já terminamos aqui mais um botão, tá? Então, você corta, puxa a linha para frente. E entra aqui novamente, puxando para trás. E pode estar aqui arrematando, tá? E procura um lugarzinho aqui para arrematar. Então, vou arrematar aqui a minha flor, né? Com os botões, né? Tá muito longe, deixa eu ver. Aqui, vou arrematar e já volto com vocês. E essa florzinha aqui, pronta, ela ficou aqui de centímetros dessa folhinha, outra folhinha, 12 centímetros e ficou apenas 15 gramas, ok? Aqui está, gente, as duas flores que você pode usar aí para fazer aplicação nos seus tapetes, né, no seu artesanato, mas em especial essas duas flores aqui vai fazer parte do novo kit de cozinha modelo princesa aqui do canal, tá bom? Você já pode ir adiantando, fazendo as duas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Veja se deixou o like. Beijos para todos e tchau, tchau!